Então, eu tenho dois critérios de dimensionamento. Eu posso usar Tresca ou teoria da máxima tensão cisalhante, ou eu posso utilizar Valmice ou teoria da máxima energia de distorção. Então, por Tresca, a primeira coisa que eu tenho que saber é que existe uma tensão cisalhante máxima e eu consigo achar essa tensão cisalhante máxima conhecendo meu estado plano de tensões. Então, por exemplo, eu sei que eu só vou ter tensão normal em sigma x, né, a direção longitudinal, e eu também tenho uma tensão cisalhante. Então, com isso, eu consigo, por substituição direta de forma, achar esse meu tal máximo, tá? Então, esse meu tal máximo, se vocês perceberem, vai ficar em função, agora, tanto do momento fletor, quanto do momento torsor, e do diâmetro, de fato, que eu quero achar daquela seção, que está sofrendo com esse momento torsor e com esse momento fletor. O que Tresca vai fazer? O Tresca ele vai comparar isso com um tal admissível. E esse tal admissível, ele é oriundo de um ensaio de tração unidirecional. Por quê? Na verdade, o tal admissível ele é dado por esse tal E por um fator de segurança, tá? O tal E é o limite da resistência ao escoamento para uma tensão cisalhante. Só que ele é a mesma coisa do sigma E, né? Que é o que de fato é achado nesse ensaio de tração, e é o limite da resistência ao escoamento pela tensão normal. Então, eu consigo, por substituição direta, né, do tal E pelo sigma E por 2, né, além do fator de segurança que é dado pelo projetista ou por condições do projeto, substituir no tal admissível e fazer essa comparação. Com isso, eu consigo deixar o meu D em evidência. Então, o meu diâmetro, de fato, ele vai estar em função dos esforços, né, aplicados, das cargas que vão estar gerando momento torsor e momento fletor, do fator de segurança, que é imposto pelo projeto, ou pelo projetista, ou por uma norma técnica, e esse meu esse meu sigma E, que é o limite de resistência ao escoamento para a tensão normal, ele é dado do material, porque normalmente ele é por ensaio que se consegue isso. Então, o meu eixo está em função também do material. Então, por isso que é muito comum, tem hora a gente ver, por exemplo, eixos de aço, né? Mais de aço do que de alumínio, porque com isso você pode deixar o diâmetro ficar um pouco menor, aumentando esse limite aqui de resistência, tá? O outro critério que pode ser utilizado, né, como eu falei anteriormente, é o critério de Valmices. Só que esse critério, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma tensão normal equivalente, também em função do estado plano de tensões. Então, eu conheço mais uma vez o meu sigma x, eu sei que eu não vou ter sigma y, né? Eu só tenho tensão normal na direção x, né? Que no caso aqui é a nossa longitudinal. E eu também conheço o meu tal, né? Devido ao meu torque, né? Devido ao meu momento torsor. Então, com isso eu consigo achar essa tensão normal equivalente também, em função só da minha tensão normal e da minha tensão cisalhante, tá? Então, mais uma vez, eu vou deixar em função dos mesmos parâmetros que apareceram para o tal máximo do Tresca, eu vou achar agora para Valmice na tensão normal equivalente. Claro que eles não estão multiplicados pelos mesmos fatores. E com o que eu vou comparar agora essa minha tensão normal equivalente? Eu vou comparar agora diretamente com esse meu limite de resistência ao escoamento para a tensão normal, né? Que é, como eu já falei anteriormente, é encontrada a partir de um ensaio, né? De tração unidirecional, né? Apenas numa direção, dividido pelo fator de segurança. Então, mais uma vez, eu faço substituição direta da fórmula e eu vou achar aqui um diâmetro, tá? Também em função dos mesmos parâmetros que apareceram no Tresca. Então, os parâmetros não mudam, né? É sempre em função da carga, né? Que vai gerar o momento torsor, o momento fletor. Em função do fator de segurança, que é do projeto, tá? E em função do material, que é esse meu limite de resistência ao escoamento. Beleza? Então, agora, para a gente comparar Tresca e Valmices, eu proponho um exemplo, tá? Então, eu vou estar dimensionando a seção de um eixo que eu conheço, tanto o momento fletor, o momento torsor, o material, tá? E o fator de segurança do projeto. Então, eu já conheço isso.
E eu vou substituir direto nas fórmulas, tanto em Tresca quanto em Valmicius, só para ver quanto que dá a diferença entre os diâmetros. Então, o Tresca, ele é mais conservador, então o diâmetro dele foi maior. O Valmicius, o diâmetro foi um pouquinho menor. E no caso aqui, não adianta a gente ver, o Tresca é um pouco maior, o Valmicius um pouco menor. O que de fato determina o diâmetro de um eixo num projeto vai ser agora onde você vai estar apoiando, tá? E normalmente, o rolamento ele tem um peso muito grande, porque os rolamentos eles vêm em catálogos, eles vêm prontos para a gente escolher. Então, provavelmente a gente vai colocar um diâmetro maior, que é o diâmetro que vai estar o rolamento do fabricante. Então, a gente vai colocar no próximo diâmetro de rolamento. Então, conclusão. Essa análise de hoje permitiu a gente dimensionar um valor mínimo para os diâmetros das seções críticas. É importante frisar, gente, que cada seção ela tem um momento torsor, um momento fletor. E de acordo que eu vou mudando isso, aqueles cálculos vão mudar, então os diâmetros vão mudar. É por isso que um eixo tem diferentes diâmetros, tá? Então, quando um eixo é fabricado, ele vai ser usinado, é normal ele ter diâmetros diferentes. Quando eu utilizar rolamentos, né, que de fato a maioria dos eixos utilizam, provavelmente esses valores que a gente contou de diâmetros, eles são aumentados, tá? Porque a gente precisa se adaptar a um catálogo. E quando se quer calcular o dimensionamento por fadiga, então, na hora de determinar tensões alternadas e médias e outros efeitos de tamanho, de concentrador de tensões, é mais fácil se a gente já tiver esse dimensionamento estático, porque a gente já tem um diâmetro inicial para poder calcular, por exemplo, o KT, que a gente vai precisar no futuro. De referência, tem o Shigley, que é fantástico, é muito bom. Tem também o Juvenal e tem também o Norton. Então, esses livros, eles fazem uma abordagem direta, eles já entram com um dimensionamento por fadiga, é bem direto. E essa aula que eu quis mostrar para vocês é que dá para a gente também fazer um dimensionamento estático prévio,